Abre a sua Bíblia, vamos começar com o Salmo 32, que é o Salmo de Davi, que nós já lemos aqui com o Leonardo. Mas eu gostaria de voltar com vocês ao Salmo 32. Por quê? Porque no Salmo 32, ele chama, o título do Salmo é o Perspicaz. Então nós temos que dar uma olhadinha melhor neste salmo. Você vai ver aí comigo, porque ele contém uma coisa muito importante da Parashá, que tem de ser quando saíres, né? Tem de ser quando saíres. Aqui contém uma confissão de pecados que permite ao homem aliviar-se de seu fardo, que é a iniquidade. Então Davi vai fazer isso muito bem, que ele sabia quão profundo tudo isso. E quando assim fazemos, o rei nos atende e ele permite que nós façamos parte da sua intimidade. Isso que é mais importante. A confissão de pecados, ela vai permitir que você e eu façamos parte da intimidade do rei. Isso é coisa muito importante para nós, principalmente nos nossos dias. Por isso que o nome do poema é Perspicaz. Olha aí comigo. É aquele que percebe, perspicaz, é aquele que percebe o que é difícil de perceber. Ele penetra na profundeza do Espírito. Aqui na minha tradução comum diz assim, é habitual: em marcha, aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É como que se uma ferida que estava aberta, ela precisa fechar. É a confissão de pecados. Ela vai restaurar o homem a sua inocência inicial. Por isso que nós temos que ter uma consciência dessa confissão. Eu vou ler em outra tradução: em marcha, aquele a cuja carência é suportada e cuja falta é coberta. Versículo 2, Davi vai dizer assim: em marcha o humano, contra quem Adonai não imputa erro, sem embuste em seu sopro. O que é isso? Sem embuste em seu sopro. Embuste é sem mentira, ser verdadeiro, sem engano, sem fazer nenhum enredo diante de Adonai, porque isso não vai resolver. Então, sem embuste em seu espírito. Essa confissão de pecados é feita segundo aquilo que Davi fala, com o coração totalmente aberto. Versículo 3: enquanto sim, meus ossos se consomem em meu urro todo dia, porque eu fico batendo em mim mesmo quando eu não sou verdadeiro com Adonai, a minha confissão de pecados. Versículo 4: sim, noite e dia tornas pesado contra mim a tua mão. Minha seiva se derramou nos ardores do verão. Toda a minha força se evaporou e se foi, e eu não tenho forças mais para clamar. Eu ouço isso muitas vezes das pessoas. Eu não tenho mais força, pastora Sandra, eu vou desistir. É isso mesmo, porque as forças se foram. Olha o versículo 5: minha falta eu faço que a penetres. Eu faço uma confissão de pecados verdadeira. Meu erro eu não cubro. Eu reconheço que eu errei. E eu disse: confessarei contra mim minhas carências, Adonai. Tu carrega o erro de minha falta. A confissão da falta é a condição sine qua non de todo perdão. A Bíblia Sagrada é a confissão da falta. Versículo 6: para isso todo fervoroso te roga, para que chegado o tempo, quando só a inundação, o Rio Grande do Sul experimentou isso. A Luzia viu isso na face, diante dela, quando ela foi visitar a mãe e as águas inundaram a cidade.
É por isso quando acontece, porque o tempo está passando de você fazer confissão de pecados. Quem é sábio corre para a presença de Adonai e começa a confessar o seu pecado e do outro. Que é ignorante não conhece. É assim. Por quê? Porque Adonai vai submergir o terreno, a terra, por transbordamento de águas. Por transbordamento de águas. Vocês veem que no sul várias cidades ficaram desoladas quando você vê as filmagens aéreas das cidades. Nós estamos esperando mais o quê? Eu fiquei muito impressionada que eu vi na televisão o geólogo explicando o Brasil, inclusive Vitória do Espírito Santo, toda a costa brasileira vai ser até 2030 arrasada. Até 2030 arrasada. Boa parte delas, se não boas partes das cidades. Recife, Vitória, tudo é numerado lá. A inundação das águas imensas, que não cheguem a ele. Não cheguem porque é o fervoroso que está diante de Adonai, confessando os seus pecados, não os escondendo em mentiras. É isso que Davi fala. Então, essa extensão de águas vai cobrir todo o terreno. Você vai ver que a nossa paraxá, a mulher simboliza a terra ali, assemelha-se à terra. O Eterno nos convida agora, em Quinta de Ser, a fazermos o quê? Quando sair para a guerra contra você mesmo. Sair para a guerra contra você mesmo. Vou repetir, sair para a guerra contra você mesmo. Não se afaste, nem se desvie do caminho que Ele nos deu. Vou falar outra vez, não se afaste. Não saia do caminho que Ele te deu. Porque chegará o tempo em que Adonai sairá para julgar. Eu vou mostrar isso a vocês. Que terceiro, ele vai sair. Ele vai sair. Aí o tempo acabou. O tempo acabou. Olha o versículo. Davi sabia disso. Olha o versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Quando és um véu para mim. Da aflição me proteges. Os júbilos do libertado me cercam. Adonai agora vai se dirigir no versículo 8 ao poeta, a Davi. Eu te torno perspicaz, eu te torno capaz de ver além daquilo que você está vendo fisicamente. Então ele diz: te ensino nessa estrada, por onde vais, por onde saíres, te aconselho, meu olho está sobre ti. Quer seja que se você estiver fazendo coisa ruim, está sobre ti. Melhor se você estiver fazendo coisas boas, o olho dele está sobre ti. Isso é todo o conjunto da paraxá de hoje. Olha o versículo 9. Não sejas como um cavalo, ou como uma mula sem discernimento. Animais irracionais que não têm discernimento, que Adonai existe, que Adonai é bom, que é o Criador de todas as coisas, que criou o homem para ter o homem, morar com ele, com a sua salvação, ter intimidade com ele, não é verdade? O freio e o cabresto o enfeitam para frear, olha só, para que ele jamais se aproxime de ti, para que o ídolo não se aproxime de ti, para que o ídolo não se aproxime. Olha só, o freio e o cabresto estão enfeitando. Que loucura, é esdrúxulo isso, dizer que um freio e um cabresto são enfeite para freá-lo. Os rabis pensam que é melhor a ascese comparado ao homem, que o homem precisa de uma ascese, de uma série de exercícios para que levarão o aperfeiçoamento. Uma série de exercícios que ele vai ter que abrir mão de muitas coisas que ele deseja para fazer essa série de exercícios. Agora vem uma série de exercícios para o final do ano. Nós estamos nos preparando para ele. O Leomar já convidou vocês. Não é verdade? São as festas. Então esse enfeite é contra o ídolo.
para que o ídolo não se aproxime de ti, porque a briga toda na Paraxá é o ídolo. É o ídolo que nós seguimos com ele. Então o enfeite é para dar uma melhor aparência, não é? Mas aqui o enfeite é esdrúxulo, é extravagante, é fora do comum, porque é um cabresto e um freio amarrado para firmar na cabeça do animal, para ele seguir em frente. Ele seguir em frente. Serve para amarrá-lo, para dirigi-lo. Mas você é um homem, uma mulher, criada à imagem e semelhança de Adonai, não precisa desse enfeite. Se você obedecer, não precisa desse enfeite. Se você e eu obedecermos, Adonai vai nos dirigir. Ele diz: o meu olho está sobre ti, para que não dê cabeçada sem freio. O animal se obedece ao impulso do freio e do cabresto. O homem precisa aprender com as asceses que Adonai traz sobre ele. É isso que nós precisamos ser mais misericordiosos conosco mesmo, para que Adonai não nos atinja assim. Porque Ele ama, por isso que Ele disciplina e Ele traz. Ele traz. Olha o versículo 10. Múltiplas dores do criminoso. Quem se assegura em Adonai, o bem-querer o envolve. Versículo 11. Regozijai-vos em Adonai justos. Jubilai vós todos, corações retos. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã de Shabbat, quando nós estamos na tua casa e fizemos introdução a Paraxá Ki-Teitzei, quando saíres. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a tua palavra, mergulhar nela calmamente, com nosso espírito rendido a ti, para que teu nome seja glorificado, seja exaltado no meio de nós, nos nossos corações e na nossa vida. Tenha misericórdia de cada um de nós, daqueles que estão conosco na internet, daqueles que estão nos ouvindo, de cada um que aqui está. Muito obrigada por esta casa, que o Eterno nos deu para aqui nos reunirmos na tua presença. E como é grande a tua presença no meio de nós. Muito obrigada, Pai. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém. Então nós vamos começar agora a Paraxá Ki-Teitzei, que eu parei, fui lá no final da Paraxá, para começá-la verdadeiramente, aqui em Deuteronômio 21, a partir do versículo 10. Deuteronômio, capítulo 21, até o capítulo 25, versículo 19. Nossa Haftará, Isaías 54, de 1 a 10, nossa Haftará. E a nossa Brit Hadashah é um aviso ali contra um pecado familiar, que envolve a família, pecado sexual, e que precisa ser julgado. A Brit Hadashah, 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Então, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. Que saída é essa? Saímos para onde? Ki-Teitzei, quando saíres. Sair, passar de uma condição para outra, passar no vestibular, é sair. Para ir para a faculdade, é sair para a faculdade. Mas não é isso que Adonai está falando, não. Isso pode significar, o que ele está falando, que o ídolo vai me levar ao desvio. Ki-Teitzei, sair, significa que eu posso me afastar, me retirar e me desviar. Quando saíres, que o ídolo assim vai me conduzir. O capítulo 21, 10, vai tratar das leis relativas aos direitos das pessoas. Vamos ver aqui, Deuteronômio 21, versículo 10. Depois, no versículo 15, 17, vai definir os direitos da família. Aqui das pessoas. Vai definir a sorte da escrava que vai ser desposada. Escrava porque ela era cativa. Quem é cativo é escravo, não conhece Torá. É cativo aos vícios, é cativo às suas práticas, é cativo às suas ideias. Nós precisamos ser servos de Adonai. Não é verdade? Quando fores à guerra contra os teus inimigos, quando saíres
a guerra contra os teus inimigos, você vai ver que o eterno teu Elohim os entregará nas tuas mãos e os fizeres nas tuas mãos e os fizeres prisioneiros. E vires entre eles uma mulher formosa. Isso aqui é o direito das pessoas. Uma mulher formosa da qual te afeiçoe e a queira tomar por esposa. Verás entre seus cativos uma mulher de bela aparência. Apaixonar-te-ás e a tomarás por mulher. Isso aqui. Olha o versículo 13 e 14. Despirá o vestido do seu cativeiro, permanecerá na casa daquele que a desposou, do hebreu que a desposou. Chorará o seu pai e a sua mãe um mês inteiro, deixando o seu passado e assumindo uma vida com o seu marido. Depois disso a tomarás, e tu serás o seu marido, e ela será a sua mulher. Se não a desejares, devolva a seu ser. Eu vou repetir, olha aqui, ó, se ela cessar de te agradar, nessa tradução habitual, aqui, se não a desejares, devolvas ao seu ser. Fazer voltar ao seu antigo dono ou à sua antiga origem. Faça-a voltar à sua antiga origem. Olha só, mas não há vendas. Olha a ordem para o hebreu, não há vendas. Porque não é negociação monetária. Não é. Não há vendas por dinheiro. Olha, está escrito aí, ó. Não a maltratarás, depois de a teres violentado. O marido deve comportar-se como se tivesse desposado uma mulher livre. Ele deve comportar-se como se tivesse desposado uma mulher livre. Portanto, deverá conceder-lhe carta de divórcio. Ela poderá voltar e casar com quem ela quiser. Vamos ver isso? Capítulo 24 do Deuteronômio. Aqui, o capítulo 24, quando eu disse para vocês lá no início do Salmo, a terra vai se assemelhar à mulher. Aqui há a falta da terra. Deuteronômio, capítulo 24. Encontramos aqui uma falta das leis que define o estatuto dos cônjuges. Desposar uma mulher se diz carregar. Carregar essa mulher. Desposar uma mulher significa carregar. O casamento é essencialmente um transporte recíproco. O homem transporta a mulher transporta o homem. O contrato obriga a mulher e o homem a se carregarem. Carregar significa conduzir e impor responsabilidades. Não é carregar para fazer, não estamos nos referindo aqui a fazer coisas desnecessárias, exigências fúteis e totalmente... A Torá não vai dizer isso, gente. A Torá não vai se importar com isso. A Torá vai dizer que é conduzir para impor responsabilidades. Esse contrato difere de outro na Bíblia. Qualquer no sentido de que a vontade difere de qualquer outro. No sentido de que a vontade livremente expressa da mulher que vai permitir sua conclusão do contrato. Vou repetir. Esse contrato difere de outros contratos. No sentido de que a vontade livremente expressa da mulher que permite sua conclusão. Ou seja, aqui não se trata de uma venda, mas de uma remissão. Aqui não se trata de uma venda, mas de uma remissão. Porque quando você impõe conduzir com responsabilidade, você vai assumir vestir, alimentar, dar de beber, dar tudo isso. Esse é o marido hebreu. Essa é a responsabilidade. Que vai ligar a consagração. Porque nós vamos falar de um contrato espiritual. Por isso que nós estamos falando de remissão. Porque vocês leem as coisas na Bíblia e trazem para os sonhos. E as quimeras humanas. Torá não é assim. Torá é coisa séria.
Vamos lidar com Torá, com coisas sérias. Não são quimeras, não. Então, aqui nós estamos falando de uma remissão livremente consentida pela mulher e aceita por ela. Por isso que você pode e deve devolvê-la com a carta de divórcio. É a ordem da Torá. Com os deveres que daí decorrem pelo homem, porque o marido tem muito dever aqui. O marido se obriga a alimentar, vestir e amar a sua mulher. Por isso que é recíproco carregar. São responsabilidades mútuas, mas tem peso para um e tem peso para outro, porque nós estamos falando de remissão. É isso que nós estamos falando. O casamento é designado pelo nome Kedoshim, consagração. Consagração, porque ele vai assemelhar-se ao casamento do seu povo com Adonai. Ele se torna semelhante ao casamento do seu povo com Adonai. Você já sabe que a interdição bíblica mais grave é da idolatria. A interdição bíblica mais grave que existe chama idolatria. E é fácil a gente virarmos a chave para a idolatria. É fácil. Estar dentro da casa de Adonai, com Torá, com palavra e virarmos. A união perfeita dos dois esposos aprofundará o mistério da unidade, da imagem e reflexo da unidade divina com o homem. Vou repetir. A união perfeita dos dois aprofundará o mistério da unidade, pois o casamento nasce das vontades do marido e da mulher que se amam. Adonai ama todo o tempo, e ele não vai dar carta de divórcio. Ouviu o que eu estou falando? Ele não vai dar carta de divórcio, porque ele quer o seu amor livre, verdadeiro, sem mentira, confessando os pecados, melhor ainda, que aí acerta todas as coisas com o marido. Olha o versículo 1 aqui. Quando um homem arranja a mulher e a desposa, capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 1, e quando ela não encontra graça aos olhos dele, tendo encontrado nela propósito de sexo, ele escreve para ela um ato de ruptura e entrega a ela em mãos e manda embora da sua casa. O que é isso, propósito de sexo? Você deve estar pensando, só fazer sexo? Não. Esses termos, propósito de sexo, foram interpretados de várias maneiras pela escola de Hillel e de Shammai. A escola de Shammai é diretamente da Igreja Católica Apostólica Romana. Essas duas escolas se diferem profundamente e criaram problemas eternos com essa questão, propósito de sexo. Shammai, com isso, gerou muitas controvérsias. O propósito de sexo se refere à união carnal, à união que tem interesses. A Luzia conta uma história, vou expor você, Lu. A Luzia conta uma história que ela foi convidada, Ana, para se unir a um homem em casamento, porque ele estava com a doença, Luzia, ia morrer. Ele estava com câncer, iria morrer, muito rico, não tinha quem deixar a herança. A Luzia disse, aonde que eu vou fazer um negócio desse? Isso é propósito de sexo. Interesse, ideias, status. Casamento produz status. Hein? É um desejo indecente. É um desejo indecente a proposta que fizeram para ela. Graças a Deus ela se livrou daquilo e não se envolveu com nada daquilo. E ela não conhecia a dona ainda, não. Isso foi lá atrás. Não conhecia, isso é propósito de sexo, indecente. É uma união carnal, com ideias e com propósitos sensuais. É sensual, para satisfazer os sentidos que ele ensinou semana passada. Para satisfazer os 5 sentidos. Para satisfazer os sentidos, o amor às coisas terrenas e carnais.
Gente, tem tanta mulher que casa para ter uma bolsa do Louis Vuitton. Quantas? Você sabe disso, irmã Regina. Quantas? Estão cheios. Esse é o casamento com propósito de sexo, que a Torá está falando. Não precisa se desenvolver grandes controvérsias a esse respeito, porque hoje isso é claro no mundo físico, é claro. São os prazeres sensuais, esse é o modo de viver libertino, desregrado e dissoluto em sua conduta. Desregrado e libertino em sua conduta. A pessoa livre de disciplina, de adesão a Adonai, ela pode ser chamada de, quem quer ser livre? Livre sou. É um pensador, faz o que quer, não tem disciplina de nada. Um grande pensador, é isso aí. Ele só tem propósito de sexo, quer viver uma vida dissoluta. Olha o versículo 4, olha aqui, vamos ao 2, se uma vez saída da casa dele for e se casar com outro homem, e este também aborrecer, e escrevendo-lhe uma carta de divórcio, lhe der na mão e a despedir da sua casa, se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despedira não poderá tornar a tomá-la. Eu vou ler em outra tradução. Seu primeiro marido que a mandou embora não poderá retomá-la de novo para que seja dele como mulher, após ter sido contaminada. A proibição resulta nas leis de purificação e contaminação. Sim, é uma abominação em faces de Adonai. Não farás faltar a terra. Não farás faltar a terra, aqui nessa tradução, no versículo 4, está falando isso. Não farás pecar a terra que o eterno teu Elohim te dá por herança. Não farás faltar a terra que Adonai teu Elohim te deu como posse. O que é isso, não farás faltar a terra? Mais uma vez, a mulher é assimilada à terra. A falta do homem ocasiona a contaminação da terra. A falta do homem, que eu estou falando, homem e mulher, vai contaminar a terra. Então, o que vai acontecer? Nós dissemos que o casamento nasce de duas vontades, né? Das vontades do marido e da mulher que se amam, não foi? A mulher é Israel. Seus dois maridos são. Quem são? Quem são os dois maridos de Israel? Vocês não sabem? Oséias capítulo 2, vai lá. O Eterno e o marido que está alimentando o ídolo, que está alimentando Israel, Israel gostando. Vamos lá? Capítulo 2 do livro de Oséias. É por isso que Adonai vai recusar coabitar com ela. Adonai não aceita, ele vai recusar. Com essa mulher aqui eu não vou coabitar, porque ela está em prostituição. Olha aqui, Oséias escreve isso, é senhor de domínio aqui, porque ele fala muito bem sobre isso. Dizei aos vossos irmãos, meu povo, e as vossas irmãs, minhas amadas, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela é minha mulher, não é minha mulher. E não sou eu seu marido. Ele está contendendo com ela e não quer coabitar com ela. Desvie ela as suas prostituições da sua face, seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, ele não venha corrigi-la, e a ponha como no dia em que nasceu, nua, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede. Esse é o marido. Esse é o marido Adonai. Olha só. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu e os concebeu em desgraça. Ela disse, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, passou a ser o ídolo que dá o pão.
e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eu cercarei o caminho dela com espinhos. E levantarei um muro contra ela, para que não ache as suas veredas, para que ela não vá à sua prostituição, atrás dos seus amantes. Olha só, não irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Ela irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-ás, mas não os achará. Então dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O marido vai poder recebê-la? A legislação: não. Não. Ouviram lá a legislação da Torá? O marido não vai poder recebê-la por causa da prostituição. Olha aqui. Então, ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, para o ídolo. Então, 2 maridos. Portanto, tirarei o meu grão a seu tempo e meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobri a sua nudez. Agora destruirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, as festas que nós vamos celebrar agora mesmo, os Shabats, e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Farei delas um bosque, os animais do campo as devorarão. Sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias. Andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu vou atraí-la. Por isso que eu falo que muitos estão esperando Yeshua voltar, arrebatar todo mundo e larga tudo aí. Essa é uma doutrina que não condiz nem com Torá e nem aqui com a Bíblia. Não, não, não. Porque ele diz que ele vai atraí-la ao deserto para sarar e curar as suas chagas que os ídolos fizeram. Um ídolo é o domingo, dia do sol. Um ídolo é o domingo, dia do sol, solstício. Que continuam teimando e oferecendo suas ofertas e seus cantos ao sol. Eu lhe darei eu levarei para o deserto, lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor. Olha só, por porta de esperança. A tribulação, Acor significa tribulação. Eu vou atraí-la à tribulação, vou levá-la à tribulação, e ali ela terá esperança. Como é que ele diz aqui? A porta de esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, como nos dizem que subiu da terra do Egito. Porque lá no Egito ele vai sair. Quem agora vai sair no Egito? Adonai. Você vai ver. É o mesmo que Tetsê, quando saíres. Mas uma coisa é a saída do homem, outra coisa é a saída de Adonai. Vocês fiquem atentos com isso. Como nos dias que ela subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno: me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu mestre, meu rabi. Rabi é mestre, não me chamarás mais meu mestre, mas me chamará meu marido, é Adonai o marido. Por isso que eu falei, ele não vai dar carta de divórcio. Ele vai corrigir. Ele vai disciplinar. Senão nós poderíamos falar outra coisa. Da sua boca tirarei o nome dos ídolos, dos Baalins. Seus nomes não virão mais em memória. Naquele dia farei por eles aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei a guerra, que é o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo. Esse casamento que ele está, por isso que é remissão. Ele está falando de uma remissão.
É isso aí. A Torá é cheia de recursos para dar ao homem e à mulher oportunidade de salvação. Deixar o ídolo e seguir seu marido, Adonai. Confere comigo no Deuteronômio, capítulo 24, vai lá, no versículo 5. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5. A nossa paraxá. Quando um homem tomar uma mulher nova, ele não sairá à milícia. Ele será dispensado de todo encargo contra ele. Estará isento, olha aqui, versículo 5, na paraxá. Um homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe será imposto nenhum outro encargo. Por um ano ficará livre na sua casa para alegrar a sua mulher que desposou. Estará isento para a sua casa por um ano e satisfará a mulher que ele tomou. Todo encargo contra ele. O que isso significa? A Torá exige que o homem esteja livre não só do serviço militar, mas igualmente a toda convocação pública para obras. Ele está livre. Por quê? O rei Asa faz uma convocação pública, você vai ver, ali em 1 Reis, capítulo 15, versículo 22. Por quê? Olha, vai lá para você ver. O que eu estou falando? 1 Reis, capítulo 15, versículo 22. Ele está livre de todo encargo contra ele. O homem está livre. Para ele cuidar da sua casa, da sua esposa, ele não vai ter encargos sobre ele. 1 Reis, capítulo 15, versículo 22. O rei, você vai ver que toda e qualquer convocação pública para obras também. Olha aqui, 15, 22. Olha aqui, então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, sem exceção, todo varão. Em Israel, as mulheres são convocadas também. Todo varão. E a madeira, pedras de Ramá, e a madeira com que Baasa edificara. Com elas, o rei Asa edificou a Geba de Benjamim e a Mispa. O dever de amar a mulher esposa de Adonai é acima do dever de amar e servir uma nação física. A mulher, esposa de Adonai, o seu dever é para com o seu marido Adonai, do que era servir uma própria nação. Por quê, irmãos? Por que Adonai nos trouxe isso? Por quê? Porque não estou desrespeitando o Supremo Tribunal de Jerusalém, tanto físico quanto religioso, não estou. Mas hoje você faz um contrato e frequenta o Supremo Tribunal de Jerusalém, o máximo do ortodoxismo judaico, para se filiar à nação de Israel, à nação física. Por quê? Para uma filiação, para uma associação, para uma aderência com Adonai, precisa de outro tribunal. Não aquele tribunal físico apenas. Não estou falando mal dos rabinos, nem de nada disso, nada. Mas é lógico que o homem não consegue ler coração de ninguém. Se você está em adultério ou não. Adonai sabe. Adonai sabe. Mas vamos deixar que nós vamos prosseguir agora mesmo nisso aí. Não se apresente com embuste de espírito, com mentira diante de Adonai. O Supremo Tribunal de Jerusalém religioso, ele só dá a você uma aderência à nação física, uma ligação à nação física. A nação espiritual depende do julgamento da idolatria. E ele vai se dar. Mesmo que você considere que a legislação esteja em desuso. Nós vamos chegar lá. Vamos agora ver o versículo 6 aqui.
de Deuteronômio 24. Não adianta, vou repetir, uma ligação física com a nação apenas. Não. Amar e servir uma nação física. É bom? É. Israel convoca isso? Convoca. É ótimo. Amar a nação. Mas tem uma outra, tem a esposa, que tem que lutar pelo seu esposo, Adonai, e trabalhar por uma nação, por um direito espiritual, sem ídolo. Sem ídolo. Sem ídolo. Esse Supremo Tribunal não lê coração de ninguém. Até a Raquel sabe discernir isso. Se você está em adultério ou não. É isso que eu estou falando. Vamos aqui. Deuteronômio 24. Com todo respeito, hein? Deuteronômio 24, versículo 6. Olha aqui. Não tomarás em penhor ambas as mós. A dupla mó. É chamado dupla mó. Em outras traduções. Elas não serão penhoradas, essa dupla mó. Não tomarás em penhor ambas as mós. Nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Sim, seria penhorar o ser da pessoa. Vamos entender isso aqui. O que é esse penhor? É uma execução judicial por dívida. Penhor, vou repetir, acorda? Penhor é uma execução judicial por dívida. O credor recebe como garantia um objeto mobiliário. Essa mó é um objeto mobiliário. Por que ela é um objeto mobiliário? Porque trata-se aqui de um moinho de trigo, formado por duas mós sobrepostas, que a mulher cada manhã aciona a fim de ter farinha, para dar de comer à sua casa. Expressamente proibido tomar como garantia esse objeto mobiliário. Aqui, Deuteronômio capítulo 24, versículo, expressamente proibido tomar como garantia. Porque você tem uma dívida, você tem outro Deus, você tem que pagar a dívida. Aqui você não pode tomar a mó, porque é a mulher que vai lá preparar várias farinhas para manter a sua casa. Farinha, você sabe que eu estou falando de pão. Eu estou falando de Yeshua HaMashiach. Que ele diz, eu sou o pão da vida. É o alimento universal, bíblico. Então, o que acontece aqui? É proibido tomar esse objeto como garantia. Tanto no Egito como na Mesopotâmia, utilizavam-se duas mós de pedra para moer todos os tipos de grãos utilizados na alimentação. A descoberta de inúmeras mós duplas confirma seu uso generalizado tanto nas casas mais pobres como nas casas mais ricas e nos palácios. As duas mós. Vamos ver isso em Êxodo capítulo 11. Agora Adonai vai sair, mas aquela que está na mó não terá oportunidade. Todos, ele vai sair, ele vai avisar que ele vai sair. É a última praga do Egito. Êxodo capítulo 11. Olha o versículo 4 e 5 do capítulo 11. Disse Moisés a Faraó, assim diz o Eterno. Em outra tradução, Moisés diz, Adonai disse assim, no meio da noite eu sairei. Que tem de ser? Aqui sem oportunidade de pagamento de dívida. Acabou a chance. Eu sairei. Aqui, ó. Eu sairei. Aqui é Elohim quem sai. Que tem de ser? Para julgar a idolatria do Egito. É a mesma idolatria que ele quer julgar dentro de nós. Aquilo que nós estamos praticando como idolatria. Às vezes a idolatria é a própria família. A própria esposa, o próprio irmão, a própria mãe.
Tem que pensar e caçar essa idolatria pela oração e confessar o pecado. Por isso que nós começamos com o Salmo 32, confessando o pecado. Todo primogênito morrerá. Versículo 5, olha lá. Na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó. Até o primogênito da doméstica que está atrás da mó. Da mó dupla, todo primogênito animal. O Eterno sai no meio da noite para julgar os deuses do Egito. O Deus do Egito. Você está achando que assim, você ouviu Oséias, você está achando que ele vai deixar a coisa barato para cada um de nós com a idolatria que nós temos com determinadas coisas? Não vai deixar. Sem seu Deus, o Egito mergulha nas trevas, como na morte. A escuridão é total, enquanto os homens dormem. Todos os seus bens, enquanto os homens dormem. E não olham para Adonai, para se livrar da idolatria. Para se livrar da idolatria. Falei com vocês que é o mais alto e elevado problema com Adonai, chama idolatria. Idolatria. Todos os seus bens foram roubados, eles não percebem. Os leões saem para caçar os homens. Os leões, os poderosos, vão sair para caçar e matar os homens. As serpentes picam. A importância de não se tomar em penhor o moinho, nem a mó dupla, 2 medidas, porque isso seria como tirar a vida, mesmo na penhora, ou seja, mesmo com dívidas para com Adonai, porque a terra faltou. Mesmo com dívidas com Adonai, lá no Deuteronômio ele vai te esperar e vai acertar. Agora aqui, quando ele for retirar, ele não vai esperar. Não tem mais pagamento de dívida. Acabou a chance. Porque você está sendo avisado, você está sendo avisado, você está sendo avisado, você ouve, você brinca, você volta, você faz outra vez, mas você está sendo avisado, você e eu. Mesmo com dívidas, lá no Deuteronômio 24, mesmo com dívidas, para com Adonai, você vai ser livre. Agora aqui, não. Profeta Miqueias, vão lá comigo. Profeta Miqueias. De tarde nós vamos entrar na questão da prova de ordalho. Que os comentaristas dizem que caiu em desuso, Israel nunca mais usou. Nós vamos ver isso hoje. Se Israel vai poder fazer isso. Porque Adonai diz que todos, capítulo 7 de Oséias, Miqueias, todos passarão pela prova de ordalho. Todos. Prova de ordalho é uma prova judicial, através do fogo e da água. Só Adonai pode fazê-lo. Miqueias, capítulo 7. Olha aqui. Olha só. Eu gostaria de ler do versículo 7 até o versículo 15, que ele diz que ele vai fazer as mesmas maravilhas, o profeta diz que ele fez no Egito. Ele vai fazer as mesmas maravilhas que ele fez no Egito, mas ele vai acabar com a nossa idolatria para nos salvar. Porque pensa só, o profeta diz, quem lhes deu carta de divórcio? Ele não deu, não, carta de divórcio. Para te liberar e liberar a mim, ele não deu. Para te mandar embora, ele te ama e me ama. Mas nós fizemos faltar a terra. A mulher é assimilada à terra, a falta do homem traz contaminação da terra. Elohim se recusa a unir-se com a mulher, tendo ela seus ídolos. Ela desviou-se muito. Ela desviou-se muito. O adultério é uma das interdições mais acentuadas da moral bíblica. Capítulo 7, versículo 7. Eu, porém, confiarei no Eterno. Esperarei no Elohim da minha salvação.
o meu Deus me ouvirá. A esperança é que Ele nos ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Essa é a confissão sincera e verdadeira. Quando você pensa que o Supremo Tribunal de Jerusalém, sem desrespeitá-lo, os rabinos são capazes de julgar retamente, mas não de achar que você tem uma legislação física que vai te aderir à terra, que vai te ajuntar à terra física, que isso vai resolver o seu e o meu problema. Não. Eu terei que me apresentar ao Supremo Juiz, que está acima de todos os tribunais terrestres. É isso que Isaías, no capítulo 41, fala. Então, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, eu levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Eu sofrerei a ira do Eterno, porque eu reconheço que eu pequei contra Ele. Eu idolatrei mesmo, eu me desviei dEle. Quando Ele me mandou sair para uma guerra comigo mesmo, eu preferi tomar o caminho do desvio dEle, me retirar da presença dEle. Sofrerei a ira do Eterno porque pequei, até que Ele julgue a minha causa, execute o meu direito, Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. A inimiga minha verá isso, a minha inimiga verá isso, e a confusão a cobrirá. A ela que me dizia, onde está o teu Elohim? Os meus olhos verão a sua queda. Agora ela será pisada como a lama das ruas. O dia da reedificação de teus muros virá. Naquele dia será dilatado grandemente o teu termo por causa da restauração. Naquele dia virão a ti, desde a Síria até as cidades do Egito até o rio, de mar a mar, de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que mora a sós no bosque, no meio da terra fértil. Apacenta-se em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. E eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e se envergonharão por causa de todo o seu poder. Isso é Israel. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo. Sairão dos seus esconderijos com pavor, virão ao Eterno, nosso Elohim, e terão medo de ti. Quem, ó Elohim, é semelhante a ti, que perdoas a nossa iniquidade? Te esquece da transgressão, do restante da tua herança. O Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a apiedar-se de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar, mostrarás a Jacó a fidelidade, a Abraão a misericórdia, as quais jurastes a nossos pais desde os dias antigos. Pai, eu quero te agradecer muito por esta casa, por cada membro, por cada um dos teus filhos, que se sentem como eu me sinto, pecadora, o difícil, Pai, de entender a Ti e a Tua palavra, difíceis nós somos de obedecer. Eu te agradeço, porque Tu tens aberto o nosso coração e a nossa cabeça para nós entendermos a Tua Torá, para nos purificar e nos livrar de nós mesmos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse Shabat. Muito obrigada por cada pessoa que aqui está, por todos aqueles que estão em casa. Livra-nos da nossa própria idolatria, da nossa própria rebeldia. Nós estamos aproximando agora as festas de final de ano. Rosh Hashanah está às portas. Yom Kippur, onde temos o tempo de arrependimento dos nossos pecados e nos aproximarmos de Ti para celebrarmos os tabernáculos. Ajuda-nos, Pai. Não nos deixe falhar em nada, porque nós já somos falhos por natureza, frágeis e fracos. Livra-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos nesta manhã. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém. De tarde nós voltaremos para continuar essa palavra
que o Eterno tem nos falado. A vontade do Pai